Portanto, a pergunta provocatória que eu tenho para vocês, tanto faz José Gama e o Mano Jica, é a propósito, ultimamente nós vimos grandes manifestações, jovens ativistas, pessoas adultas ativistas, e vimos que a coisa estava a acontecer. O motor estava a funcionar. Vimos a última marcha, ou melhor, a última manifestação em que foram dispersados, não é, pela polícia. Aquela era uma manifestação que todos estávamos a pensar que seria mesmo, portanto, um sinal forte. E estamos a ver também, há outras pessoas que têm outros tipos de iniciativas, marcha pela paternidade, fuga à paternidade e por aí fora. Estamos a falar das eleições de 2027. Não será que nestes movimentos que estão aí em marcha poderá surgir uma outra agregação partidária, no caso, por exemplo, do Banza Hanza, que já fez um partido político? Como é que vocês estão a ler isso? Porque há mesmo ativistas que já estão a dizer, epá, eles foram movimentos para a libertação, agora estamos numa fase de transição, então tem que ser um outro grupo, uma outra geração, jovens políticos que têm que assumir as lides do país. Qual é a vossa percepção nesse cenário todo que estamos a assistir? Eu começo com José Gama e depois ao Gica. Quando nós vemos os Banza Anza e outros jovens a formarem, ter a ideia de formar partido, quer dizer, eles já não se revêem muito nos movimentos de libertação. Por quê? Os movimentos de libertação, eles têm características de partido-Estado. O MPLA é um partido-Estado. A própria UNITA é um partido-Estado. A forma dela se comportar é de partido-Estado. A UNITA tem hino, a UNITA tem banda musical, a UNITA tem empresas, a UNITA tem rádio, ela se comporta como um partido-Estado. E a UNITA tem protocolo, equipa de tem aquela estrutura que eles tinham na Jamba, eles transportaram aqui, ainda continuam a ter para o partido. E ela tem, e na UNITA há uma hierarquia, é uma hierarquia nesse sentido. E, portanto, os partidos, ela sente-se como se fosse também um Estado. Ela quando vai se relacionar com os outros grupos, ela trata eles, não vê como é que a UNITA faz as alianças, por exemplo, nas coligações. A UNITA nunca se funde com os outros partidos. Ela faz sempre uma aliança em que ela é o Estado e a forma como e o Estado olha para as outras estruturas como subunidade do Estado. Então, ela como Estado procura controlar as subunidades, ela é que manda nas subunidades de Estado. Então, esses grupos de Banzanza são movimentos inorgânicos. Hum. Então, quando eles vão se relacionar com a UNITA, a UNITA lhes trata como subunidades e eles rejeitam, não querem que a UNITA os trate assim, Portanto, querem que a UNITA os trate. estes jovens estavam à procura, portanto, de protagonismo dentro destes grupos políticos importantes que já existem e não estão a Sim, eles, encontrar este exato, eles, espaço. não, eles querem que a UNITA os trate como um Hum. parceiro, não querem que a UNITA os trate como subunidades, como uma dependência. Então o que é que eles fazem? Vão procurar criar os seus próprios partidos. Dizem, não, eu não me revejo neste, porque este Uhum. se entrar no poder vai se comportar idêntico ao MPLA, tem a mesma conduta. Então deixam de se rever nos movimentos de libertação. Os movimentos de libertação Uhum. eles continuam a ser forças muito fechadas. O MPLA é fechado, democracia é interna, a UNITA também é um partido fechado, a FNLA é fechado. Esses jovens querem partidos abertos, em que eles Hum. possam criticar, possam fazer as suas observações sem serem censurados. Daí que eles procuram não ir mais nos partidos e ter a sua própria formação. Isto é um fenómeno. Está a acontecer aqui na África do Sul, saiu o Júlio Malema do ANC, criou o FF, que é o Partido da Liberdade de Coisa, aconteceu em Moçambique, saiu um grupo não da Frelimo, mas sim da Renamo, criou o MDM, Uhum. na própria Guiné-Bissau, essa coligação que apoia o Sissoko,
saíram do PAIGC. Em muitos países, acho que na Namíbia também está a acontecer a mesma coisa. Portanto, é um fenómeno que acontece, porque nós, o que é que vai É acontecer? geracional. Geracional, e mais à frente vamos começar a observar a morte desses movimentos de libertação, porque Hum. eles não vão sobreviver. A história já provou, a nível do mundo, parece-me que só são 4 partidos que sobreviveram, que têm aí 200 anos, que é um dos partidos da Inglaterra, que é um partido lá nos Estados Unidos, Nos creio que é o Estados Unidos. Democrático, há um no Taiwan e há Na outro China. na China. Na China? Yeah, na Pois, China. há estudos que mostram estes partidos, movimentos, depois dos 60 anos, eles morrem, entram num período de declínio. E é o que está a acontecer com o MPLA. Por quê? Por exemplo, a China é forte por quê? Porque o Partido Comunista consegue formar os seus líderes. Aquilo é como se fosse uma escola. E ele tem e esta consistência. No MPLA não formam ninguém. Apanham. O fulano falou bem na televisão, é repescado, ele entra. O fulano era bom aluno na universidade, lhe puxam. O que é que acontece? Essas pessoas estão dentro do MPLA, mas não estão dentro do espírito da política do MPLA. Então, ele não tem sentimento para com o MPLA, essa pessoa que foi puxada assim. Então, ele quando vai subir nas estruturas, vai estar lá ele um dia deixa cair aquilo, porque aquilo não lhe diz nada. Ele entrou para ali porque lhe deram emprego, porque deram-lhe dinheiro. Estás a perceber? Então, é diferente com aquele jovem que nasceu, por exemplo, um Nelita Quick, Adriano, que nasceram dentro da UNITA. A relação dele é sentimental, antes de mais. Ele nasceu já sendo da UNITA. É como muitos em Luanda nascem a ser católico. Ele vai na igreja já pequenino, só mais quando ele cresce é que percebe que não gosto. Afinal, não me revejo bem nessa igreja. Mas já é tarde, mas ele já tem o seu batismo por imposição na católica. Então, isto é o que vai acontecer com estes partidos. É o declínio destes movimentos de libertação. E Mano aconteceu isso Gica. com... Não. Sim, conclua, meu mano. Aconteceu com? Não, no Partido Comunista do México. Morreu, né? Tinha 60 anos, ou quase 90 anos. Veio uma outra geração. Depois, estes partidos, tudo é segredo. O José Eduardo dos Santos tinha negócios com a China, tinha negócios com a AB, era tudo segredo. João Lourenço entrou, não conheço o segredo que o outro grupo fez. No Partido Comunista Mexicano também era assim. Entrou um grupo, não conhecia os segredos que o outro fazia, experimentou fazer eleições verdadeiras, perdeu. Porque, afinal, os outros faziam fraude. Ele acreditava que as eleições fossem normais. Caiu. É como vai acontecer um dia no MPLA. No MPLA. Vai sair. O João Lourenço vai buscar, pelo menos aí, algumas pessoas que percebem de fraude eleitoral. Então, o indivíduo que está na CNE, o Damião qualquer coisa, que é o que faz os contratos com a Indra, etc. É um homem que percebe de corrupção. Há pouco tempo foi gratificado. Venderam-lhe ele tinha um prédio e deram-lhe esse negócio, vendeu a 20 milhões de dólares ao Tribunal Supremo. Mas aquele foi vendido ao Tribunal Supremo ou ao juiz do Tribunal Supremo? Foi vendido ao Tribunal Supremo, né? Era um prédio, o dono do prédio é um comissário da CNE, é o homem do MPLA, é um indivíduo que foi das FAPLA, disse que foi da segurança e representava o MPLA na CNE. E é o homem que o MPLA podia mudar de presidente da CNE, mas tinha sempre esse indivíduo aí, o Damião. Então, ele foi premiado com esse negócio. Ok. Mano Gica, o que é que tu tens a dizer sobre este movimento dos jovens e tal como estava já a explicar aqui? Agora, queria ver o teu entendimento. Qual é a leitura que tu fazes? Será que esses jovens vão ter pés, têm pernas para andar? Nós vemos, por exemplo, desculpa, eu vou ser um pouco direto, um Chiuto, por exemplo, que hoje não estamos a compreender qual é o que é que o Chiuto está a procurar. Ora vem criança de rua, agora está com paternidade.
depois está a criar aqui um movimento no WhatsApp, em primeiro a pátria, portanto, e depois tem os outros, o outro movimento dos jovens ali a darem sangue nessas manifestações. O que é que você está a ver? Qual é a tua visão, digamos assim, profética, mano? O que é que estás a ver? O que é que está acontecendo no país? Exato, mano. Portanto, nós temos que prestar bem atenção à Constituição angolana, no sentido de que, quando hoje se fala em revolução, e o José Gama falou bem da evolução, as coisas têm tendência por evoluir. A própria palavra revolução é parte de um princípio de que não estamos a olhar para uma situação sangrenta, mas estamos à procura de mudança e melhoria. Nós temos que ter uma revolução contra a Constituição angolana. E é emergente, porque se a Constituição angolana não muda, as chances de Banza Anza e outros manos entrarem no partido político vão entrar mesmo só pela subordinação, mas não vão ser pessoas que vão estar ali porque foi um deputado eleito sozinho. A Constituição não faz isso. E para os angolanos que vivem fora de Angola e que vivem a sonhar que a partir daqui vão ter partidos políticos, porque você tem que ter uma visão, vou ter partido político para fazer pressão ou para ir se candidatar. É uma falsa. Se não houver revolução da Constituição, eles não vão. Vou só dizer uma coisa. O artigo 110 da Constituição, elegibilidade. Ele diz assim: são elegíveis ao cargo de Presidente da República os cidadãos angolanos de origem com idade de 35 anos de idade, vem a vírgula, que residem habitualmente no país há 10 anos. Se o Mano Jica vai formar um partido político, já tinha que estar lá. O fim das eleições, em 2022, eu tinha que estar em Angola. Para quando chegamos nem em 2027 eu vou ser capaz de me candidatar como presidente, só quando eu tiver lá 10 anos. Então, os nossos sonhos têm que ter direção. Nós precisamos de ter uma revolução. E isso eu não falo sozinho. O acadêmico James Susskind, futuras políticas do futuro. Enquanto não houver indivíduos individual a aparecerem por força individual, para representarem os demais, nós não vamos evoluir ali no nosso continente. Nota por uma questão que é falta de evolução. Ninguém na União Africana levanta os líderes e diz assim: como é que se chama aquele presidente? Me ajudem, meus irmãos. Não sei qual é do Gabão, presidente do Gabão. As condições psicofísicas daquele indivíduo já não se adequam para ser presidente. Tá vendo? Mas ninguém na União Africana levanta e lhe diz assim: epa, meu irmão, você já não pode ser presidente porque não dá. Então, o realismo também é uma outra parte. Sendo assim, eu não vejo que há muita esperança. Pode funcionar como pressão. O Banza Anza e os outros jovens podem fazer, é nova dinâmica política, podem fazer, mas vai ser como pressão, porque essa Constituição favorece aquilo que o José Gama acabou de dizer, favorece somente os partidos com uma estrutura de partido-Estado, porque a UNITA, se entrar no poder, essa Constituição para ele está bom. A FENELA, se entrar no poder, essa Constituição para eles está bom. Eles nunca vão ter coragem de mudar essa Constituição, que diz que você até pode ter o segundo mandato e quem está há 10 anos fora de Angola não vai ser presidente. Por isso é que há um partido, um movimento de unidade nacional, MUNI, foram atirados no chão e serão atirados no chão novamente, porque o líder deles vive nos Estados Unidos da América. Não só a Constituição, o MPLA também não quer. Portanto, é deverasmente isso. Precisamos de revolução para evoluir o nosso país, mas não estamos a falar a sangrenta. Uma revolução pacífica que mude essa Constituição e chama-se a atenção aquele que esteve à frente da orquestra dessa Constituição. Essas pessoas estão vivas aí para fazermos uma revisão nacional e se mudar essa Constituição, porque está a nos trazer muitos problemas.